Olá, estudantes! Sou o professor William Jones e na aula de hoje vamos trabalhar o tema 10, problemas envolvendo equações do primeiro grau com uma e com duas incógnitas 1. Das atividades que ficaram para casa, nós temos a primeira questão. O que ela nos fala? Um time de futebol ganhou 8 jogos a mais do que perdeu e empatou 3 jogos a menos do que ganhou, em 31 partidas jogadas. Quantas partidas o time venceu? Primeiro ponto, para a gente conseguir analisar quantas partidas ele venceu, a gente tem que tentar colocar que algum desses valores aqui é uma variável. Ele quer saber quantos venceu, então a vitória, deixa eu colocar aqui V de vitória, vai ser igual ao X. Então a gente vai ter que encontrar o valor de X para terminar esse cálculo. Ele também fala sobre perder, vou colocar P de perder, e E de empate. Sobre a informação das percas, ele teve o quê? Ele ganhou 8 jogos a mais do que perdeu. Ou seja, ele perdeu X menos 8. Agora sobre o empate. Empatou 3 jogos a menos do que ganhou. Ou seja, X menos 3. Agora temos que pensar. O total de jogos que eles participaram foram 31 partidas. Então a soma das vitórias, das percas e dos empates tem que ser igual a 31. Ou seja, X mais X menos 8 mais x menos 3 tem que ser igual a 31. 3x menos 11 é igual a 31. Ou seja, 3x é igual a 31 mais 11. Consequentemente, 3x é igual a 42. Por fim, x é igual a 42 dividido por 3 é 14. Então, quantas partidas ele venceu? 14 partidas. Agora vamos analisar a segunda questão. Os alunos de uma turma da primeira série vão alugar um ônibus para um passeio. O valor do aluguel do ônibus é fixo, isto é, não depende do número de passageiros que serão transportados. O custo do ônibus é de R$ 30 por pessoa, considerando toda a turma. Mas 8 alunos desistiram do passeio e o custo por pessoa passou a ser R$ 37,50. Quantos são os alunos da turma? Para a gente fazer isso, vamos verificar o quê? O valor total vai ser o quê? R$ 30 vezes x. Ou seja, R$ 30 vezes x é o valor total, considerando também o número de pessoas. Como a gente sabe que a viagem ela teve que mudar, o que aconteceu? Cada um teve que pagar R$ 37,50. E isso é o quê? Considerando o total de pessoas menos os 8 que não foram. Então a gente tem essa equação como forma de resolver essa questão. Por quê? O valor final tem que ser o mesmo para os dois, ou seja, 30 vezes o número de pessoas inicialmente e 37,50 vezes o número de pessoas menos 8, que foram os que desistiram, tem que dar o mesmo valor final. E agora, para a gente fazer isso, basta resolver o quê? Resolver essa equação. Podemos fazer que multiplicação? 30x é igual a 37,5x menos 300. Então, a gente tem que 37,5x menos 30x vai ficar 7,5x. Isso tudo é igual a 300. Ou seja, x é igual a 40. Então, 40 eram os alunos dessa turma. Letra D. Aqui na questão 3, a gente tem o seguinte. Flora tem x velas e y palitos de fósforos. Se ela usar um palito para acender cada vela, sobrarão 4 palitos. Então, vamos informar essa primeira equação que a gente pode formar. Se ela usar um palito de fósforo para acender a vela, sobrarão 4 palitos. Ou seja, y é igual a x mais 4. Qual é a segunda equação que a gente pode criar? Se ela gastar 2 palitos para acender cada vela, ficarão 4 velas apagadas. Ou seja, y, que é o nosso valor de palitos, vai ser igual ao quê? A 2 vezes, que no caso ela vai usar 2 palitos, o número de velas total, menos 4, porque ficarão 4 velas apagadas. Como o y está em ambos os lados da igualdade, aqui ó, ambos no primeiro, então a gente pode considerar que x mais 4 é igual a 2x menos 8. Fazendo isso, agora a gente pode resolver esse sisteminha de equação, que vai ficar como 4 mais 8 é igual a 2x menos x. Ou seja, x é igual a 12. Se x é igual a 12, basta a gente escolher uma das equações e substituir. Y é igual a 12 mais 4. 12 mais 4 é igual a 16. Determine o número de x velas e y palitos. O número de velas são 12 e o número de palitos, 16. Agora, número 4. Considere
um número escrito na forma x, y, em que x e y são algarismos, diferentes de zero. Determine esse número sabendo que ele é igual a 3 décimos de x mais y. Para a gente fazer isso, a gente pode começar a trabalhar algumas formas de equacionalizar essa situação. Qual seria essa equacionalização? Xy tem que ser igual ao x mais y sobre 10. Por que y sobre 10? Porque aqui, ó, o y é a parte decimal. Então, se ele é a parte decimal, eu divido por 10 porque ele está na casa dos décimos. E isso tudo tem que ser igual ao quê? A 10x mais y sobre 10. E isso vai ficar igual conforme a nossa igualdade que foi dada aqui. Lembrando que essa segunda parte aqui é o que a gente faz quando trabalha essa adição do x sobre 1. E isso tem que ser igual ao quê? 3 décimos de x mais y. Agora basta a gente resolver essa expressão. Como 10 a gente tem ambos os lados, a gente pode eliminá-lo. Ou seja, vai sobrar o que pra gente? 10x mais y igual a 3x mais 3y, porque a gente já fez a distributiva aqui do 3. Basta isolarmos então o valor de x e y e trabalhá-lo para poder analisar essas relações. Como é que a gente tem aqui? 10x menos 3y é igual a 3y menos y. 10 menos 3, 7y. 7y é igual a 7x, aqui no lugar de 7x é igual a 2y. Agora a gente tem que entender o que? Se 2y é múltiplo de 7, y é um inteiro entre 1 e 9. Então a gente tem que y tem que ser um número que está entre 1 e 9. Então y é igual a 7 e x é igual a 2. Ou seja, a gente tem que o número x, y é igual a 2,7. Isso porque, ó, o fator que está aqui no y, junto com o y, é 2. E o fator que está junto com o x é 7. Se eles são igualdade, então 7 vezes x tem que ser igual a 2 vezes y. Então a gente pode trocar esses fatores e pensar o quê? 7 vezes 2 tem que ser igual a 2 vezes 7. Então por isso que a gente deduz esses dois números aqui. Agora para a questão número 5, vamos apenas fazer o que antes de executá-la. Vamos adicionar uma folha aqui abaixo para a gente poder ter mais espaço para fazer alguns cálculos. Então aqui adicionar página, e aí agora a gente pode fazer com mais calma esse espaço. Ele quer saber o valor de x mais 33y dado aquele sistema. Sempre que você tem um sistema, ele quer saber alguma coisa, primeiro você tem que simplificá-lo para ficar um pouco mais prático para a gente. Observem que ali todos têm frações. Então vamos pensar o quê? Eu posso eliminar o denominador se todos tiverem o mesmo denominador. Em ambos os lados da igualdade, no caso, em ambas as equações. 5, 2 e 10, a gente pode pensar o quê? O mínimo múltiplo comum deles é 10. Para o 5 se tornar 10, eu tenho que multiplicar por 2. Então, eu multiplico embaixo e em cima. Para o 2 virar 10, tem que multiplicar por 5. Então, aqui vai ficar 25. E para o 10 virar 10, não preciso fazer nada, já está certo para a gente aqui. Lembrando que aqui tem esse menos, então aqui tem que ser um parênteses, ok? Que isso aqui pode gerar um erro, assim como a gente discutiu em sala. 3, 4 e 6. O mínimo deles é 12. Então aqui eu tenho que multiplicar por 4, que aqui vai ficar 8. Aqui eu tenho que multiplicar por 3, que aqui vai ficar 12, aqui vai ficar 9. E aqui eu tenho que multiplicar por 2, e aí eu coloco um parênteses aqui e 2. Consequentemente, a gente tem um novo sisteminha linear aqui, que é o quê? 8x menos 3 menos 25y menos 2 é igual a menos x menos y. No de baixo, 8x mais 4 mais 9y mais 1 é igual a 2 menos x mais y. Vamos agora, então, fazer aqui a distributiva entre todos esses números para a gente poder trabalhar e simplificar isso de alguma forma. Aqui nós vamos ter o que na primeira linha? 8x menos 24 menos 25y, sempre com atenção ao jogo de sinais, ok? Mais 50 é igual a menos x mais y. Agora na segunda, 8x mais 32 mais 9y mais 9, isso é igual a menos 2x mais 2y. Feito isso, agora a gente tem que organizar essa equação com letras para um lado e números para o outro. Consequentemente, juntando x e juntando y, a gente vai ter o quê?
uma forma ainda mais reduzida que é a seguinte. 9x menos 26y é igual a menos 26. Na segunda, a gente vai ter o quê? 10x, porque o x que estava de um lado passa para o outro pelo método aditivo, né? E fica positivo. Mais 7y, isso tudo é igual a menos 41. Só que temos um problema ainda, a gente não chegou na resposta que ele quer quanto que é x mais 33y. Observem aqui que a gente tem a diferença entre 9x e 10x, pode ser x. Se observarmos então 26 e o 7, também tem alguma outra relação interessante. Só que, para poder juntar e reduzir a x, eu tenho que multiplicar a primeira equação por menos 1. Ou seja, como é que ficaria isso? Ficaria todo mundo com o sinal invertido. Então a gente vai ter o quê? Vou até colocar aqui o mais 26 mesmo, que não precisa, só para a gente dar ênfase nesse sinal invertido. Agora vamos lá. Quanto é 10x menos 9x? É igual a x, certo? Mais 26y mais 7y é igual a 33y. E isso tudo é igual a menos 15. A pergunta dele não foi quanto que era x mais 33y? Então a gente tem o quê? Que x mais 33y é igual a menos 15. Então essa aqui é a nossa resposta, é a letra C. Agora na número 6. Pedrinho escreveu dois números inteiros e positivos em um pedaço de papel e mostrou-o a Joãozinho. Depois disso, Pedrinho calculou o dobro do produto desses dois números. Joãozinho somou 21 com o dobro do primeiro e depois o resultado com o segundo número. Para a surpresa dos dois, o resultado foi o mesmo. Quais são os possíveis números que Pedrinho escreveu no pedaço de papel? Vamos analisar que para resolver essa questão a gente tem que fazer equacionalizar essa situação. Como é que a gente pode fazer isso? Ele calculou, vamos observar, o Pedrinho calculou o dobro do produto de dois números. Ou seja, dobro do produto de dois números, eu vou chamar de x e y. O amigo dele ele somou 21 com o dobro do primeiro, ou seja, 21 mais 2x, pois o resultado com o segundo número, ou seja, ele também somou com y. E eles deram iguais, ou seja, então eu posso colocar uma igualdade aqui entre os dois números. Aí ele pede o quê? Quais são os dois números que ele pensou? Para isso a gente vai ter que fazer o quê? Ir simplificando um pouquinho essa expressão. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos colocar o 2x, y, menos 2x de um lado e o 21 mais y do outro. Agora a gente pode observar, ó, temos que como colocar em evidência o 2x. Então vai ficar o quê? 2x, y menos 1 é igual a 21 mais y. Com isso a gente pode fazer o que mais ainda? Vamos observar o seguinte. A gente pode resolver essa equação ou encontrar possíveis valores se ela estiver numa forma fatorada, que é algum fator entre parênteses, depois outro segundo e uma igualdade. Para fazer isso ficar de forma fatorada, a gente pode tentar fazer a fatoração em partes, em agrupamentos. Então eu preciso que apareça o y menos 1. Como é que a gente pode fazer com que apareça o y menos 1 nessa expressão? Observe aqui. Se eu tenho 21 mais y, eu posso tentar fazer o y menos 1 aparecer, mas se ele aparecer, eu ainda tenho que somar com o 21. Mas se eu coloquei o menos 1 ali, eu posso colocar mais 1, porque quando eu separar dos parênteses, menos 1 com mais 1 elimina e volta a ser 21 mais y. Agora a gente sim pode colocar isso em evidência. Como é que vai ficar? Para isso eu vou colocar eles em um lado da igualdade apenas. Como é que ficaria isso? 2x, y menos 1, menos y menos 1 é igual a 22. Consequentemente, agora a gente vai ter o quê? 2x menos 1, que é quem sobrou diferente do y menos 1, y menos 1, isso tudo tem que ser igual a 22. Logo, a gente tem essa expressão e a gente pode tentar começar a deduzir possíveis valores para o x e y. Com isso, a gente tem o seguinte, as diferentes possibilidades de encontrar o número 22. A gente tem 22 vezes 1 ou 2 vezes 11, certo? Com isso, a gente pode fazer, então, a igualdade o quê? 2x menos 1 pode ser igual ao 22, y menos 1 pode ser igual ao 1. Ou ainda, o inverso. Como seria o inverso? 2x menos 1 pode ser igual a 1, y menos 1 pode ser igual a 22. Temos ainda o quê? 2x menos 1 pode ser igual a 11, y menos 1 pode ser igual a 2. Ou o contrário, 2x menos 1 pode ser igual a 2, e y menos 1 pode ser igual a 11. E agora a gente tem que fazer algumas observações. Quais seriam?
Aqui, eu tenho que 2x menos 1 vai dar sempre um número ímpar. Por quê? O dobro de qualquer número é sempre par. E quando eu tiro 1, vai dar um número ímpar. Então, 2x menos 1 não pode ser 22. Então, tem que desconsiderar essa possibilidade. Agora, na de baixo, 2x menos 1 igual a 2. Também não pode acontecer. Consequentemente, a gente tem essa primeira aqui e essa segunda. Então, como é que vai ficar os possíveis valores? 2x é igual a 2, então x é igual a 1, ou y é igual a 22, mais 1, 23. Então, primeira solução, 1 e 23. A segunda solução agora, 2x é igual a 12, ou seja, x é igual a 6, e y é igual a 3. Então, essas são os possíveis pares ordenados para a gente resolver as questões. Por fim, ele pede apenas para a gente resolver esse sistema que está apresentado para a gente. Para resolvê-los, a gente tem que fazer, então, o quê? Igualar ambos para que a gente possa trabalhar essa expressão. Mas a gente pode, antes de igualar ou tentar trabalhar algebricamente, simplificar isso. O que seria isso? Eu tenho 1 sobre x e 1 sobre y. Vamos fazer o seguinte. No lugar de 1 sobre x, vamos apenas chamar de x'. E de 1 sobre y, vamos chamar de y'. Para não ficar trabalhando com essa fração o tempo todo. Com isso, a gente vai ter o seguinte. X' mais y' é igual a 1. 12 vezes y', porque ó, se a gente pensar 12 vezes 1 sobre y é 12 sobre y, né? Menos 3x' é igual a 5. Vamos resolver esse sistema. Quando a gente encontrar o valor de x' e y', a gente pode fazer a substituição. Aqui a gente pode utilizar o método do quê? Da substituição ou da eliminação, ou ainda melhor, trocar a ordem desses fatores só para organizar mais facilmente. X mais y, x' mais y' é igual a 1. Menos 3x' mais 12y' é igual a 5. Agora a gente pode então tentar agrupar eles e fazer o quê? Multiplicar a primeira equação por 3. Assim a gente vai poder eliminar o x pelo método da eliminação. 3x' mais 3y' é igual a 3. E embaixo, menos 3x' mais 12y' é igual a 5. Consequentemente, a gente vai ter o que aqui? Elimino o primeiro com esse primeiro. 12 com 3, 15y' é igual a 8. Então, y' é igual a 8 15avos. Agora, a gente tem que fazer o quê? Pensar no seguinte. Y' é igual a 1 sobre y, que é o valor inicialmente que a gente substituiu. E isso tem que ser igual a 8 15avos. Para encontrar o valor de y, basta o quê? Fazer aquela multiplicação cruzada. Esse com esse com esse. Temos o seguinte. 15 é igual a 8y, ou seja, y é igual a 15 oitavos. Então, essa aqui é a nossa resposta para o y. Então, agora, para encontrar o valor de x, vamos pegar o quê? A primeira equação. X' mais y' é igual a 1. Nós temos que, inicialmente, o y' é igual a 8 15avos. Então, 8 15avos é igual a 1. X' é igual a 1 menos 8 15avos. X' é igual a 15 sobre 15. De 8 até 15, a gente tem o quê? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7. Então, a gente tem 7 15avos é o valor de x'. Contudo, a gente precisa encontrar o valor de x. O x não era 1 sobre x? Então, 1 sobre x é igual a 7 15avos. Consequentemente, 15 sobre 7 é igual ao valor de x. Conjunto solução, temos o quê? 15 sétimos e 15 oitavos. Terminamos o nosso cálculo, então.